Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Começa esse jornal, é claro, agradecendo e muito a sua presença. Muito bom começar o dia na sua companhia. Agora, 8 horas 31 minutos. Separamos as informações que você precisa saber para começar essa quinta-feira bem informado, os destaques do Brasil e do mundo. Abro para você o cardápio de notícias desse 21 de março. Câmara aprova fim de saidinha de detentos em feriados. Texto vai para a sanção presidencial. Superior Tribunal de Justiça decide pelo cumprimento imediato da pena de Robinho no Brasil. Estados Unidos mudam estratégia e pedem na ONU cessar-fogo urgente em Gaza. E ainda, Joe Biden concede quase 20 bilhões de dólares para que multinacional de tecnologia aumente a produção de chips de primeira linha. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que acaba, gente, com as saidinhas de presos em feriados. O texto segue agora para a sanção presidencial e vamos ver o que mudou a partir disso. A Câmara manteve a exceção no projeto incluída pelo Senado em fevereiro para a saída temporária no caso dos detentos de baixa periculosidade que forem realizar cursos estudantis ou profissionalizantes. O relator da proposta é o deputado Guilherme Derrite, que se licenciou do cargo de secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo apenas para atuar na aprovação da pauta. No relatório, o relator alegou que a sociedade se opõe ao benefício da saída temporária de detentos. A votação simbólica foi considerada unânime, sem registro de votos no painel. Mesmo partidos da esquerda não dificultaram a votação, porque os deputados avaliaram que as emendas do Senado melhoraram o projeto, já que vai permitir a saída do prisioneiro para trabalhar e estudar. A discussão no Congresso sobre restrições às saídas temporárias começou em 2013, mas ganhou força após o policial militar Roger Dias ser morto por um preso beneficiado pela saidinha em Belo Horizonte em janeiro. Segundo o levantamento, a saída temporária de Natal de 2023 beneficiou pouco mais de 52 mil presos. Desses, 95% ou 49 mil detentos voltaram às cadeias dentro do período estipulado. Somente os outros 5%, ou pouco mais de 2.600 presos, não voltaram. E a Câmara aprovou também o novo ensino médio após acordo sobre carga horária de matérias obrigatórias. O relator acolheu o pedido do MEC e ampliou o ensino de disciplinas clássicas, que vai poder aí ser reduzido no ensino técnico. A proposta ainda passa por análise do Senado. O Superior Tribunal de Justiça formou maioria para confirmar que a prisão do ex-jogador de futebol Robinho seja cumprida aqui no Brasil. O placar, gente, terminou em 9-2 para o cumprimento imediato e em regime fechado. Nesta quarta-feira, 9 dos 11 magistrados do STJ, incluindo apenas uma mulher, votaram a favor da prisão de Robinho pelos fatos ocorridos em 2013, quando ele ainda era jogador do Milan. 2 juízes discordaram. Ainda cabem recursos e, por isso, segundo a defesa, o ex-atleta ficaria em liberdade por enquanto. Robinho mora em Santos e não compareceu à sessão em Brasília. O ex-jogador de clubes como Real Madrid e Manchester City foi condenado em primeira instância em 2017 na Itália por estuprar uma jovem albanesa que comemorava seu aniversário de 23 anos em uma boate de Milão. A sentença foi ratificada em 2022, quando ele já morava no Brasil. A Constituição brasileira proíbe a extradição de seus cidadãos, razão pela qual a justiça italiana pediu no ano passado a execução da pena no Brasil, aproveitando uma lei que possibilita a medida desde 2017. Seguimos ao vivo, 8 horas e 35 minutos. Ontem, gente, foi dia de super quarta, quando os bancos do Brasil e também dos Estados Unidos divulgam suas taxas básicas de juros. O Banco Central promoveu um novo corte de 0,5 ponto percentual na Selic, chegando aí no 6º corte seguido em 10,75%. Já nos Estados Unidos, a escolha foi por manter a taxa de juros no intervalo entre 5,25% e 5,5% pela 5ª vez seguida. Essa data marca sempre o dia em que muitos recados são passados, tanto para o Brasil quanto para o mundo. E para a gente saber quais recados foram dados, trazemos a Super Quarta como tema da nossa entrevista de hoje. Recebo agora, então, o economista Ricardo Rodil. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui no nosso espaço. Eu que agradeço o espaço. Realmente é um tema que
afeta todo mundo. Afeta todo mundo. E vamos começar, então, Ricardo, falando sobre o Brasil. Tivemos uma nova redução que já era esperada, certo? Mas levando em conta que a taxa Selic é aquele remédio amargo contra a inflação, o que significa esse movimento e de que forma ele irá impactar no bolso de nós brasileiros? Bom, antes disso, eu acho que é necessário ressaltar que o Copom disse que na próxima reunião só, não nas próximas reuniões, como falava-se antigamente, haverá mais um corte de 0,5. O que isso significa? Significa uma sinalização de um ritmo um pouco menor a partir da próxima reunião, certo? E o que isso significa? Nós estamos numa situação incrivelmente muito em paralelo com aquela dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, o Fed foi um pouco mais conservador e decidiu manter a taxa. Qual que é a diferença? A diferença é que o Banco Central americano, o tal do Fed, tem como objetivos cuidar da moeda e do emprego, coisa que é muito diferente. Aqui o Banco Central se concentra exclusivamente no cuidado monetário. O que isso significa para nós? Eu acho que tem que tentar resumir a longa cadeia de eventos. Segurando os juros altos para eles, né? 5,25 a 5,5 nos Estados Unidos, isso deve enfraquecer um pouco o fluxo de moeda forte ou poupança externa para dentro do Brasil, o que pode encarecer o dólar, certo? O que encarece as importações e favorece as exportações, o que pode ter efeitos inflacionários no Brasil. E é aí que entra o nosso bolso, certo? Quer dizer, a inflação de cada um de nós irá sofrer em determinado grau, impossível prever quanto, mas irá sofrer no bolso, porque temos tanto lá quanto aqui, temos uma inflação um tanto resiliente, e especialmente num setor muito difícil de controlar, que é o setor de serviços. Ricardo, você pontuou nessa sua resposta sobre o futuro, né? A redução de juros no futuro pelo Banco Central. E a gente tem, então, junho como uma data importante, tanto aqui quanto também nos Estados Unidos, certo? Afinal, esse mês, junho, pode marcar o fim do ciclo de reduções aqui no nosso Banco Central e também o início das quedas nos Estados Unidos, é isso? Então, eu queria que você deixasse aqui um aviso para quem planeja ir comprar um imóvel ou fazer um financiamento. Melhor esperar o mês de junho para entender como é que as coisas vão ficar? Exatamente isso. Quer dizer, junho, pelas apostas do mercado e pelos que os analistas consideram hoje, vai ser um mês de uma certa virada, digamos, porque é a aposta de que o Fed começará a diminuir os juros nos Estados Unidos e, contrariamente, aqui, o Banco Central do Brasil, que sempre foi muito mais rápido na reação quanto ao cuidado da política monetária do que outros países, aqui vai começar a pautar reduções um pouco menores. Mesmo assim, serão reduções. Então, se eu tivesse que pedir algum financiamento, seja para investir em atividade produtiva, seja para comprar um imóvel qualquer, ou para zerar outros financiamentos mais caros, eu esperaria um momento mais próximo do final deste ano. Ricardo Rodio, deixe então o seu palpite, né? O seu alerta. Conversamos com o economista e líder de mercado de capitais do grupo Crow Macro. Muito obrigada, Ricardo Rodio, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço o espaço, fico à disposição. Até mais, um Bom excelente dia. E agora, gente, vamos para um rápido intervalo e na volta você confere. Estados Unidos mudam estratégia e pedem na ONU cessar-fogo imediato em Gaza. E ainda, Joe Biden concede quase 20 bilhões de dólares para que multinacional de tecnologia aumente a produção de chips de primeira linha. A gente volta já já, portanto, não perca.
E seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas 43 minutos pelo horário de Brasília. Trazemos mais destaques dessa quinta-feira para compartilhar, é claro, com você. Vamos lá, gente. O outono chega com tudo, trazendo quedas bruscas de temperatura. Parece aí que os pedidos para que a onda de calor desse uma trégua finalmente foram atendidos, porém, de forma radical. Vamos direto para Santa Catarina, onde a nossa repórter Michele Veiga fala sobre a chegada de uma frente fria por toda a região sul do país. Michele, vamos de 40 para 5 graus, é isso mesmo? Haja saúde, não é? É verdade, Dani, bom dia. Agora a gente está aqui ao vivo, direto de Criciúma. Como você pode perceber aqui atrás de mim, olha como é que está a situação do vento, Dani. Há cerca de uma hora era só calor, estava por volta dos 32 graus, já deu uma quedinha, estamos na casa dos 28. Mas esse vento todo que vocês estão acompanhando aqui atrás de mim é quente, é abafado. E isso faz com que a gente fique em alerta aqui na região sul do Brasil. Tudo porque essa frente fria que você disse está chegando, já está se instalando no Rio Grande do Sul. E aqui no litoral sul catarinense deve chegar ali, segundo os meteorologistas, por volta do meio-dia. A gente olha para o céu, uma parte ainda está clara, mas a outra parte que está vindo da região sul já está bem escura, vai vir tempestade. Os alertas estão sendo lançados desde a noite de ontem, que vai haver essa queda brusca nas temperaturas. Essa temperatura de 5 graus, Dani, deve estar na região serrana, né? Tanto de Santa Catarina quanto do Rio Grande do Sul. A região de Planalto ou de litoral deve também ter uma queda acentuada, porque a gente ontem viveu uma sensação... Infelizmente a gente teve um problema com a conexão. A sensação que a gente tem ao ver essa imagem, esse relato da Michele, é que eles vão passar praticamente por todas as estações em um único dia. Portanto, assim, brincadeiras à parte, fica o alerta para que você se mantenha em segurança. Fique ligado nas notícias para estar em segurança. O SESC, que é o Serviço Social do Comércio de São Paulo, mudou o sistema de reserva de almoço, que antes, gente, era feito pelo aplicativo, agora pode ser feito presencialmente na unidade escolhida. Só que essa alteração divide opiniões. Se tem uma coisa que todos concordam, é sobre a qualidade da comida do SESC. A comida é excelente, não tem o que questionar. A comida é bem temperada, a quantidade também é muito boa. Com bastante variedade em questão de nutrição, não tem repetição, sempre fresquinha, é extraordinária. Para associados do Serviço Social do Comércio de São Paulo, a refeição na comedoria sai por R$ 9,00. Eu penso em a qualidade da comida e no custo-benefício. Não por acaso a concorrência entre os consumidores é grande. Até o começo de março era preciso agendar um horário pelo aplicativo. Mas no último dia 4 o formato mudou. Para conseguir uma vaga na comedoria, agora é preciso ir até uma unidade do SESC e comprar o almoço antes de fazer a refeição. Muita gente, inclusive, tem feito isso bem mais cedo. As vendas começam a partir do horário de abertura de cada unidade. Eu consigo 9 horas da manhã. Eu já venho aqui e já consigo. Mas nem todos podem se deslocar a uma unidade logo cedo. E às vezes você não pode sair do seu trabalho para vir agendar, então isso pode acabar dificultando quem trabalha. E se deixar para comprar mais tarde, segundo relatos da Luciana e da Laiane, fica bem difícil de conseguir comer no horário esperado. É que nós temos só 1 hora de almoço, a gente não consegue fazer o agendamento agora antecipado, né? Quando a gente chega aqui, não tem horário. Por exemplo, 1 hora de almoço, eu bati o ponto meio-dia, só tem horário disponível a partir da 1h30. Aí eu não consigo almoçar. E hoje você chega, você pega a fila e você só fica sabendo o horário que tem disponível para almoçar no caixa. Então, assim, hoje a gente já conseguiu ver que não tinha mais disponível nenhum horário que se encaixasse no meu horário do almoço do trabalho. O gerente de Relações com o Público do SESC explica que a decisão foi tomada depois da percepção de que, pelo aplicativo, muitos agendavam e não compareciam. Ele enfatiza que entre 20 mil refeições produzidas diariamente por 9 unidades do estado, havia uma sobra de pelo menos 10%, que, segundo ele, com um novo sistema, não existe mais. Conseguimos chegar próximo da nossa capacidade total de produção. Então, estamos atendendo por dia 2.000 pessoas a mais. Além disso, também, tem uma questão da democratização do acesso.
Muita gente que não tinha um Wi-Fi de qualidade, um equipamento de celular ou um computador de uma qualidade inferior, sofria em relação a quem tinha. Então, a gente vinha atendendo sempre as mesmas pessoas que tinham essa facilidade de acesso. Hoje, a gente conseguiu democratizar também um público que não tem esse acesso tão fácil. O seu Jair faz parte desse público e agradece a mudança. Graças a Deus consertou a situação do velhinho aqui, 84 anos. Mas ainda tem quem faça um apelo pela volta do agendamento por aplicativo. Eu acho que para quem trabalha como CLT como eu, né, que não tem tempo de conseguir vir agendar, era melhor ter a praticidade de conseguir, normalmente, só um aplicativo agendado, né? Eu acho que a organização poderia visualizar, escutar os usuários e fazer um teste. Se não existiria uma outra forma para poder garantir o almoço para todo mundo. Com poucos dias do novo formato, o gerente diz que a fase ainda é de adequação. Algumas coisas ainda podem mudar. O que a gente não pode mudar é o nosso principal objetivo, que é atender o maior número de pessoas com qualidade, né, e sendo democrático. Isso a gente não pode perder de vista, mas claro que aprimorar o atendimento é nosso objetivo para tudo. Agora, se a gente chegar num outro mecanismo que a gente consiga atender a todos, melhor ainda. Estamos estudando a respeito. E o feedback do cliente é essencial para chegar aí nessa excelência. Bom, vamos agora de destaque internacional. O secretário de Segurança dos Estados Unidos informou que nesta quarta-feira o país apresentou ao Conselho de Segurança da ONU uma resolução pedindo cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. Antony Blinken afirmou que o país está trabalhando em conjunto com o Egito e o Catar para que haja um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Segundo Blinken, a possibilidade desse cessar-fogo imediato está ligada à liberação de reféns que estão sob poder do grupo terrorista. Blinken está visitando a Arábia Saudita para discutir a guerra. Desde fevereiro que os Estados Unidos estava estudando apresentar uma resolução no Conselho de Segurança da ONU, propondo a interrupção do conflito no território palestino. Aliados de Israel, os Estados Unidos vetaram resoluções anteriores apresentadas por outros países sobre o conflito. Nas últimas semanas, o governo norte-americano vem mudando o tom em relação ao conflito. O presidente Joe Biden tem demonstrado preocupação com o grande número de civis mortos no território palestino. No início de março, Joe Biden disse que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu está prejudicando mais do que ajudando Israel com a postura na faixa de Gaza. Netanyahu já afirmou que deixou claro que está determinado a concluir a eliminação de batalhões do Hamas na região. Uma marca histórica no país de Gales. Uma das 4 nações que compõem o Reino Unido escolheu Vaughan Gitting como seu primeiro-ministro. Com sua nomeação, Gitting será também a primeira liderança negra no país. O trabalhista Vaughan Gitting foi eleito nesta quarta-feira primeiro-ministro do país de Gales pelo parlamento local, tornando-se a primeira pessoa negra a liderar uma das nações constituintes do Reino Unido e da Europa. Gitting nasceu na Zâmbia, filho de pai galês e mãe zambiana. Agora, 3 dos 4 líderes de governos do Reino Unido não são brancos, reflexo do aumento da diversidade. O premier britânico Rishi Sunak tem ascendência indiana, enquanto os pais do primeiro-ministro independentista escocês Humza Yousaf emigraram do Paquistão. Além disso, o prefeito de Londres, Sadiq Khan, que busca um terceiro mandato, também é filho de imigrantes paquistaneses. Gitting, um advogado de 50 anos e até então ministro da Economia de Gales, sucede Mark Drakeford, de 69 anos, que renunciou em dezembro após meia década no cargo. O premier galês disse que espera receber insultos nas redes sociais por pessoas que questionem suas motivações ou até mesmo sua nacionalidade, mas garantiu estar orgulhoso por liderar uma nação cheia de esperança, ambição e unidade. É claro que votamos hoje também para garantir que o país de Gales se torne a primeira nação em qualquer lugar da Europa a ser liderada por uma pessoa negra. É uma questão de orgulho, acredito eu, para um país de Gales moderno, mas também uma responsabilidade assustadora para mim. Vaughan Gitting foi escolhido como novo líder do Partido Trabalhista Galês no sábado, em uma votação interna da legenda na qual obteve 51,7% dos votos contra o ministro da Educação, Jeremy Miles.
O governo local de Gales é autônomo em várias questões, como saúde, educação e transporte. E agora vamos falar sobre a corrida tecnológica. Os Estados Unidos anunciaram um pacote de ajuda e subsídios bilionários para que a Intel aumente a produção de chips de primeira linha. O governo do presidente Joe Biden quer contra-atacar o domínio da China na indústria de semicondutores, crucial para o desenvolvimento da inteligência artificial. O financiamento anunciado nesta quarta-feira será utilizado para construir e ampliar as infraestruturas da Intel no Arizona, Ohio, Novo México e Oregon, explicou o governo. Segundo o governo americano, a iniciativa vai aproximar os Estados Unidos da meta de produzir 20% dos chips mais modernos do mundo até 2030. O nível atual é 0. Os Estados Unidos dependem de um número muito pequeno de fábricas na Ásia para todos os microprocessadores mais sofisticados. E por falar em tecnologia, vamos pegar carona com ela para visitar, ou melhor, para olhar de longe, a vulcânica terra de Grindavik, na Islândia. Ah, como a tecnologia nos proporciona, às vezes, a sensação de segurança, não é mesmo? Como você vê na imagem, atividades vulcânicas acontecem aí constantemente nessa região. É impressionante ver o poder do vulcão tão ativo. Mesmo sendo imagens que dão um frio, ou melhor, um calor na barriga, vale lembrar que essa erupção não oferece risco às pessoas, já que na região próxima do vulcão não tem ninguém por lá. E agora, gente, devido ao fuso, eles estão 3 horinhas à nossa frente, então enquanto aqui são 8 horas e 55 minutos, por lá são 11 horas e 55 minutinhos. E é com essas impressionantes imagens que a gente encerra o jornal de hoje. A gente fica por aqui, mas daqui a pouco, às 10 horas, Juliana Dariva chega com mais notícias para você e eu retorno à 1 da tarde com o balanço das notícias da manhã dessa quinta-feira. Portanto, até lá!